e hoje eu abro mais uma página feminina que, como vocês já sabem, de fato é a minha preferência. E quando é uma jovem linda e que eu já procurava, já conhecia, já tinha visto, super admirava não só os eventos, a forma como ela se veste, cheguei para convidá-la porque de fato é uma empresária de sucesso, reconhecida, excelente em relacionamentos, né? E aí ela me conta assim que você sabia que eu já tinha feito um programa, né, com esse nome, Páginas Amarelas e tudo. E eu naquele momento falei, gente, né, conversamos, foi maravilhoso. A gente estava perto do Natal e eu vou deixar que ela conte essa história um pouquinho, além de várias outras. E saí dali aquele dia falando, nossa, tomara que ela venha, que coisa engraçada, que situação. E realmente ela me mostrou. E é isso, graças a Deus consegui um tempinho dela e ela também está aqui, a gente frequenta o mesmo salão também, Sim. né? Já há bastante tempo e não nos conhecíamos ainda e hoje você também, se já não a conhece, vai ter oportunidade de conhecer e eu também um pouquinho mais. Bem-vinda, Bia. Carol, obrigada, estou muito feliz pelo convite, pela participação. Realmente, eu acho que o Páginas Amarelas ele já tinha um propósito para nós duas há um tempo atrás, então é um prazer estar aqui com você. Começa contando um pouquinho de você, do empreender, esse início da sua história ali mesmo, da transição, e aí depois, porque eu acho que o Páginas Amarelas, Ele entra nisso. né, ele entrou justamente já com a Só Usei Uma Vez, né? Por favor. Bom, eu sempre brinco que, na verdade, o Só Usei Uma Vez, ele aconteceu, né? O pessoal fala muito de escolher a jornada do empreendedorismo, e para mim não foi uma escolha, simplesmente aconteceu mesmo. Eu trabalhava, né, na empresa do meu pai, trabalhava com o meu pai, era CLT, e sempre fui muito elogiada pela minha forma, né, de vestir, pelas roupas que eu usava, e aí eu sempre escutava o pessoal falando, Bia, o dia que você for desapegar, me avisa, né, me chama. Só que, de fato, eu sempre fui desapegada. E eu costumava desapegar muito em salão, costureira. Eu realmente preferia desapegar dessa forma, não em brechós, não tinha esse costume. Você vendia? Mas eu vendia por um preço muito acessível, mesmo, assim. E aí até um dia que eu cheguei a vender um vestido de festa de seda por R$200. E eu falei, gente, isso não tá certo, eu tô perdendo dinheiro aqui. Como eu já vinha recebendo esses feedbacks de gente interessada nas roupas, eu falei, quer saber, eu acho que eu vou criar um perfil aqui no Instagram e vou vender as minhas roupas. E assim foi como surgiu Só Usei Uma Vez. O nome não precisei pensar por nenhum segundo, ele me veio na cabeça muito fácil, exatamente porque era uma frase que eu costumava dizer muito. Só usei uma vez. Exatamente, por diversas vezes eu ia desapegar, ia vender uma roupa e minha mãe falava, mas minha filha, já vai desapegar disso? Eu falava, pois é, mãe, eu só usei uma vez. E engraçado que hoje em dia, inclusive, é uma das frases que eu mais escuto no Só Usei Uma Vez. E então o nome surgiu muito fácil. Quando eu postei as roupas, elas foram vendidas muito rápido. Eu tinha anunciado só para algumas amigas, e logo aquelas amigas perceberam, né, que tinha vendido muito rápido e me pediram para vender as roupas delas também. E aí, quando eu vendi as roupas delas também muito rápido, amigas de amigas começaram a me procurar, e aí dali foi surgindo um Instagram, uma venda, né, online, onde realmente novas pessoas, novas roupas estavam chegando. Naquela época eu morava sozinha, morava num apartamento de 1 quarto. Quantos anos? Eu tinha... Tava perto de fazer 30, tava com 29. Exatamente, tava com 29. Tava morando sozinha, e aí eu lembro direitinho que uma das coisas que eu sempre quis na minha casa era uma mesa redonda. E aí eu tinha uma mesa de jantar, que tinham 6 cadeiras. Isso ali do Instagram deve ter acontecido em setembro de 2021. E aí estava perto do Natal, e eu lembro do final do ano do meu apartamento pequenininho ali, onde cada cadeira da mesa de jantar era uma categoria. Então a gente tinha a cadeira das roupas vermelhas, que eram as roupas de Natal, eu tinha a cadeira das roupas brancas, que eram as roupas de Réveillon, tinha a roupa de beachwear, porque a galera ia viajar ali pro verão. E a minha casa era só roupa, Carol, era assim um desespero. Eu trabalhando, né, com a jornada ali do CLT, então eu chegava em casa, era aquele mundo de roupa para organizar, eu tinha que gravar, porque como as vendas eram online, as pessoas só conseguiam acessar as roupas pelo que eu postava. Então eu ainda tinha que chegar, gravar, eu não conseguia fazer mal feito, então eu tinha que me arrumar, e enfim, dali foi acontecendo, até que uma amiga um dia me ligou e falou, Bia, tá saindo uma pessoa daqui do showroom, você não quer vir?
E eu falei, você tá louca? Não, isso é só uma brincadeira, eu não quero fazer disso um negócio, eu tô muito bem. Aqui dá para abrir um parênteses, meu pai estava aposentando, então estava me preparando para assumir ali grandes responsabilidades. Eu ia fazer 30 anos, estava morando sozinha. Posso dizer que assim, que o meu lado profissional, ele estava decolando, eu estava me sentindo assim, maravilhosa, assim, na minha melhor fase possível. Então, quando ela me ligou e me fez essa proposta, eu falei, cara, isso é uma loucura. Era final, começo de ano, eu fiz uma proposta bem esdrúxula, assim, pra não fechar mesmo. Exatamente, eles nunca vão aceitar isso. E no fim, eles aceitaram todas as condições que eu tinha, né, proposto, e no fim eu entendi que aquilo ali estava virando um chamado mesmo. Eu acho que, inclusive, posso dizer que foi aí que eu entendi que era um propósito que eu tinha pra minha vida mesmo. Porque é muito engraçado quando as coisas começam a acontecer sem você colocar muita energia, quando elas chegam até você. E eu sempre falei que o Salzei uma vez ele foi isso. Eu lembro quando eu tive a minha primeira estagiária, que eu não fui atrás dela, ela que me procurou, ela me mandou uma mensagem no Instagram perguntando se eu não tinha interesse em contratar alguém. O lugar aconteceu assim, então sempre as coisas chegaram, né, até o Salzei uma vez, até mim. E aí, dali, foi quando eu abri o showroom, que foi nessa data de 21 de janeiro de 2022, que é onde eu considero que a marca realmente surgiu, porque foi quando eu entendi que aquilo ali estava virando, de fato, um negócio. Então, vamos registrar a marca, vamos abrir CNPJ, aumentar a comissão, porque até então eu cobrava uma comissão de vendas de 20%, porque aquilo ali era um extra, eu não precisava fazer daquilo ali, não tinha custo fixo, não tinha nada, então não precisava fazer daquilo um grande negócio. E nessa época você já estava comprando das pessoas e revendendo Não, delas. É importante dizer, eu nunca comprei, a gente sempre trabalhou de forma consignada, né, então sempre ficava uma porcentagem para mim, né, para o Salzei uma vez, e a porcentagem restante para a fornecedora, por isso que eu disse, a gente ficava só com 20%, a fornecedora recebia 80%, porque para mim 20% tava ótimo, Carol, assim, de novo, era uma brincadeira, não tinha custo fixo, o meu salário mesmo tava lá no meu CLT, então era só uma brincadeira, a gente precisou aumentar nesse momento da abertura do showroom, e quando a gente entendeu que realmente ele estava virando um negócio. Maravilha, eu achei interessante você falar o meu CLT, mesmo sendo uma empresa familiar, que de fato era a sua empresa, é assim que sempre foi colocado? Com certeza, assim, de novo, acho que você ter o horário, chefe, tudo. Isso que eu falei, ter chefe dentro de casa, Carol, você imagina. A gente, inclusive, isso numa época se tornou um problema, tá? Porque a gente tomava café, almoçava e jantava falando de trabalho. Um dos motivos de ter saído de casa, lógico que eu queria viver uma independência, eu sempre tive uma criação maravilhosa, meus pais sempre me ofereceram tudo do melhor, então eu precisava mesmo viver algumas experiências, mas com certeza, acho que a cerejinha do bolo ali da minha saída de casa na época foi exatamente essa convivência fora da empresa, dentro de casa. Mas você seguia como uma colaboradora, normal. Horário, tudo. Sim. A única coisa que eu nunca consegui foi chamar o meu pai pelo nome. A gente entrava em reunião, era pai. Você já falou com meu pai? Você já ligou pro meu pai? Peraí que eu vou ver com meu pai. Muito bom. Eu entendi já o momento que você percebeu que virou negócio, mas quando você percebeu e você locou esse espaço, você teve que abrir mão do CLT ou como é que foi essa transição? Não. O que aconteceu? De novo, eu ainda achava que isso era um passatempo, era um extra ali. O Salzei uma vez começou como um showroom, então a gente saiu do modo online, a gente abriu o showroom, onde até então era um espaço de hora marcada. Então como que eu funcionava? Eu acordava cedo, eu passava no showroom, eu gravava os stories e postava. Às 8, 9 horas eu chegava na empresa, trabalhava até o meu horário de almoço. No meu horário de almoço, eu ia para a loja, eu recebia cliente no showroom que queria ver as peças. Então, recebia essas clientes para compra na hora do almoço. Voltava para a empresa depois do horário do almoço, trabalhava até às 6 horas. E aí, às 6 horas, eu voltava para o showroom porque aí era a hora de receber as fornecedoras. Então, era o momento que eu fazia as curadorias. Então, eu fiquei com essa jornada dupla durante um tempo. Houve um momento que eu precisei, né, contratar uma pessoa, então, em um determinado momento ali, conseguia deixar alguém, se eventualmente aparecesse alguém querendo visitar o showroom dentro desses fora desse horário plausível para mim. Mas chegou uma hora que eu posso dizer ali que eu beirei o burnout, que falando assim era óbvio que ia acontecer e eu tive que fazer uma escolha.
Eu me lembro perfeitamente do dia, né, que eu sentei no sofá, eu tava fazendo um provador, numa dessas trocas de roupa, me embolei ali no provador, porque nem todo dia a gente consegue fluir bem ali no que a gente tá fazendo. Os stories não ficavam bons, eu comecei a me atrasar, eu já tinha que estar na empresa. Eu me lembro perfeitamente de uma troca de roupa, entre uma e outra, de sentar no sofá da loja, de calcinha mesmo, e começar a chorar. Porque eu entendi que eu não estava conseguindo nem fazer uma entrega excepcional, nem no Salzei uma vez e nem na empresa. E aí eu me recompus, e aí eu cheguei na empresa com o olho mais vermelho um pouco. De cara encontrei um dos sócios do meu pai, e que sempre tratei como tio. E aí na hora que ele me viu, ele falou, o que aconteceu? E aí eu falei, ai, tô um pouco angustiada, tô perdida. Ele falou, pega suas coisas e sai daqui. Seu coração não tá aqui. É muito claro onde seus olhos brilham, é muito claro aonde você quer estar, então eu acho que você já tem uma decisão. E naquele dia eu entendi que realmente, de novo falando daquele propósito que eu já tinha entendido que eu tinha recebido, naquele dia ele ficou claro, porque quando ele me falou isso eu senti uma paz absurda no meu coração. E aí foi quando eu realmente abandonei a empresa e o Salzei uma vez virou de fato a minha vida. E como é que foi o seu pai? Por incrível que pareça, para o meu pai foi mais tranquilo do que para minha mãe. Por quê? O meu pai é uma pessoa mais velha, claro, mas sempre foi muito esclarecido, muito estudioso. Então, assim, acompanha muito jornal, lê muita notícia. Então, ele conseguia entender as possibilidades que o mercado second-hand vem trazendo, né? O ganho disso na moda e na economia. Por outro lado, a minha mãe já não entendia muito bem. A minha mãe demorou muito a entender que não era só um brechó. Eu lembro de uma vez da minha mãe chamar o Salzei uma vez, né, o showroom de birosca. Então, tipo, leva lá na sua birosca essa roupa para vender. E aquilo me machucou muito, assim. E várias outras falas ao longo do processo, assim. Hoje eu acho que ela entendeu aonde chegamos e o que estamos nos tornando. Eu acho que a ida para o Lago Sul, depois a gente pode falar um pouco dessa transição também, eu acho que veio para concretizar na cabeça dela que aquilo ali estava virando um negócio. Mas a maior resistência dentro de casa veio da minha mãe, não do meu pai, por incrível que pareça. E Bia, você acredita que isso era algo dela ou realmente, de fato, existe ainda um preconceito, sei lá, a energia dessa roupa, isso é usado, não quero usar, vai que fica... Era algo específico da sua mãe ou ainda existe um preconceito Não, nesse eu acho mercado? que é algo específico da geração mesmo, assim, são pessoas mais velhas, elas não tinham esse costume. E eu acho que o que elas entendem e conhecem de brechó ainda é aquela imagem muito antiga, do lugar cheio, empoeirado, bagunçado, roupa velha de fato, pulga, sabe? Eu acho que ainda é muito essa imagem que tem. Eu vivo isso até hoje, assim, como agora somos uma loja de rua, né, a gente saiu do modelo showroom, então a gente tem algum público passante, eventualmente, e pessoas mais velhas, eu já vivi várias situações no Salzei uma vez, a pessoa entrar, porque a loja não tem cara de brechó, né? Então muitas entram achando que é uma loja tradicional. E quando a gente fala ali que é brechó, fala, ai, nossa, brechó, mas é roupa usada? Não, desculpa, eu realmente não uso. E foi muito engraçado uma situação, recentemente que aconteceu, era exatamente uma pessoa um pouco mais velha, ela entrou, quando ela percebeu o que era, ela teve essa resistência, ela quis sair, mas a roupa que ela tinha gostado era uma roupa que estava na etiqueta, ela nunca tinha sido usada, porque acontece muito isso, tá? Assim, hoje em dia ainda tem, eu acho que essa novidade, vamos dizer assim, da geração. Antigamente você não tinha esse acesso a tanta roupa como a gente tem hoje em dia. Então hoje em dia não é mais só roupa usada, às vezes não usou nenhuma vez, então a gente recebe muita roupa na etiqueta. E coincidentemente, ela tinha gostado de uma que nunca tinha sido usada. E aí ela pegou e falou assim, mas essa roupa tá na etiqueta. E a gente falou, sim, ela nunca foi usada. Ué, mas é possível um brechó com roupas que a gente... com roupas nunca usadas? A gente falou, sim, inclusive a gente tem muitas, até porque a gente também trabalha com parcerias com ponta de estoque, de lojista. Então, ela ficou abismada. Eu sei que depois de 1 milhão de perguntas, de experimentar, ela se deu por convencida e ela levou a peça. Então, tenho certeza que aquele momento foi, assim, uma quebra de paradigmas na cabeça dela, exatamente. Eu nunca tive, acredita? E de fato, não consigo tangibilizar para você qual é a crença, mas eu acredito que no meu caso mas é a energia dessa pessoa e como vem. E é
tão arcaico que eu, de fato, nem acredito nisso, porque eu acredito tanto em Deus que não é a energia de alguém que vai trazer. E onde é que melhorou? Com a loja, com o estilo, com a limpeza, com o biscoito, com toda essa sua elegância. Eu achei essa roupa maravilhosa e, tipo assim, super usaria, amo Obrigada. jeans e jeans com desenho, então, né? E a Tiara, que é uma... Eu a admiro muito, né? Nós já tivemos um podcast para mães juntas, é uma psicóloga, esposa de um médico que tem aqui, que já participou com a gente. Eu acho ela incrível e ela tem uma bolsa Chanel que ela conseguiu com fulano, Sim. com ciclano. E eu jamais imaginaria. E aí depois ela foi contando, falou que isso é super... Então vai quebrando. E eu também sou de uma geração que não era, né? Eu tenho 47 anos, então Sim. acho que é como você falou mesmo, é bem geracional. Assim, tem inclusive uma frase de brincadeira aí para quem fala que brechó tem energia ruim, que é: não é a roupa que tem energia ruim, é você que tem energia ruim. Então, assim, a gente brinca muito com isso, mas entendo, é uma questão de crença, mas eu acho que o mais importante, Carol, é realmente entender que não é só a geração que mudou, mas também o mercado que mudou, a moda que mudou, que nem eu tô te falando, antigamente a gente não tinha esse acesso quase que ilimitado à roupa. Então, hoje, de novo, você consegue encontrar roupas em brechó que nunca foram usadas, que estão novas mesmo. E quando o Sausei Uma Vez surgiu, e eu acho que o sucesso dele está muito atrelado a isso, ele veio exatamente de uma necessidade minha de desapego, exatamente porque eram roupas que eu sabia que tinham sido usadas pouquíssimas vezes, roupas que eu sabia quanto eu tinha pagado ali para o investimento que eu fiz por elas, e quando eu ia desapegar, eu não conseguia encontrar um lugar que valorizasse elas, não só no sentido monetário, mas também exatamente na forma de ser passada para frente, num lugar que fosse realmente acolhedor. Não estou falando de acolhimento pessoal, mas até da roupa, a forma como a roupa ia ser tratada, como ela ia ser exposta, como ela ia ser vendida, porque roupas também contam histórias. Então, muito provavelmente, algumas roupas foram extremamente marcantes em momentos muito especiais das pessoas. Então, quantas vezes já recebi vestido de casamento, vestido de noivado, de um aniversário, eu fotografei quando eu estava grávida do meu primeiro filho, essa roupa eu usei no aniversário de 2 anos. Então, assim, cada roupa ela conta uma história, e quando a minha ideia de Só Usei Uma Vez saiu do papel e a gente foi para um showroom, tanto no Daza Norte, agora a loja no Lago Sul, quando vocês se encantam com o espaço, é porque tem uma filosofia por trás que é exatamente disso, é a forma como a roupa ela é passada, não é só sobre o atendimento que eu quero levar. Você acredita que você está falando? Eu estou me visualizando toda vez que eu passo na frente, porque eu passo 3 vezes por semana, no mínimo, na frente da loja dela. E eu sei te falar a roupa do Ano Novo. Eu sempre gostei muito de vitrine, eu trabalhei na Gregory, né? Sim. Então, quem trabalha em shopping, essa questão da vitrine, como se monta, então tem todo esse encantamento. No carnaval, todos aqueles paetês ali. Sim. E hoje, de fato, aquele vestido rosé mais curtinho, que parece... Aquilo é tão a minha cara. Eu não uso curto, né? Sim. Já usei um dia, não sei se voltarei a usar, mas eu acho ele tão lindo. E ela é uma loja que faz isso mesmo, porque parece ali tem uma cenografia muito diferente. A Carol já sabe, eu sou bem detalhista, então, assim, tudo que eu vou fazer, eu realmente gosto de colocar muita energia. Então, por exemplo, você tá falando do carnaval, a gente acabou de sair do período do carnaval, a gente tinha uma arara só de carnaval, a vitrine estava mais carnavalesca, a gente fez um evento de carnaval, então cheguei a decorar. A próxima etapa agora é Copa. Na minha cabeça já tá assim, a arara verde e amarela que vai ter. Porque é isso, assim, não é, mais uma vez eu vou falar, não são só roupas. Tem que ter um contexto por trás, tem que ter uma forma de ser passada, tem que ter uma história. Você então, estudou marketing, estudou alguma coisa nesse sentido para ter tantos termos? Não. E também nunca tinha trabalhado com loja, com roupa, com nada? Nada. Só me considero mesmo, de fato, uma pessoa bem criativa. Inclusive, tem hora que eu falo, meu Deus do céu, será que uma hora minha cabeça desliga? Sossega. Porque tem gente que fala, não é possível que eu estou inventando mais essa. Então, assim, não, é só um lado mais criativo Gente, mesmo. a Copa é em outubro? Junho, final de maio, começo de junho. Por quê? O primeiro jogo do Brasil é dia 13 de junho. Gente, eu tô confundindo as eleições. I'm sorry. O nome disso é climatério. Mesmo que eu esteja fazendo a minha reposição, ainda acontece. Não, mas eu de fato não iria me atentar mesmo. Eu pensava que era tudo junto, então não é. Então junho já. Já.
E já está com E tudo já se já a gente já preparando. começa a realmente organizar E tudo. porque a mulher, ela quer se arrumar na Copa, ela vai Sim. para um barzinho, vai para casa de alguém, é muito legal estar, né, vestida não só com a camisa oficial. Sim, exatamente. E não só a Copa, mas eu acho que qualquer ocasião, assim, eu acho que a gente sempre quer uma roupa nova, e inclusive é uma das coisas que eu geralmente incentivo muito na hora de desapegar, que é aquilo. Se a roupa ficou pelo menos um ano parada no armário, pode desapegar. Primeiro que roupa parada no armário já é um desapego, tá? Então quem deixa lá esperando já tá desapegado dessa roupa, pode esquecer. E muito provavelmente quando chegar o momento de usar, você vai querer uma outra opção. Talvez a moda já tenha mudado, talvez aquilo não converse mais com o seu estilo, talvez aquilo já não faça mais sentido para você. Então, aproveitar essas ocasiões, essas festividades é muito interessante, mas no geral a gente está sempre querendo, né, uma coisa nova, estar bem, enfim, apresentar uma forma diferente, nossa, uma versão diferente nossa. Bia, explica pra gente um pouco do cunho, né, desse caráter econômico, do que é essa moda circular, que eu amei esse nome que eu não conheço, achei o máximo isso, do que de fato é conceitualmente, para que pessoas que também se interessem por isso, de não estarem acumulando desse conceito por trás de tudo isso na sua visão e na visão que de fato existe para o negócio. A moda ela se tornou a segunda indústria mais poluente do mundo, né? Então, assim, com a chegada das grandes fast fashions aí, a gente veio com Zara, H&M e agora com a enorme Shein. Então, a gente entrou numa moda completamente desgovernada, vamos chamar assim, a produção em massa mesmo. Então a moda circular ela vem como uma alternativa de tentar segurar um pouco esse consumo desenfreado que a gente vive, principalmente nós mulheres. Eu acho muito engraçado quando, né, me perguntam como eu entrei na moda circular, como eu entrei na moda sustentável. E foi de fato assim, uma consequência do só usei uma vez, mas eu brinco que é um consumo sem volta. Por isso, Carol, inclusive, o dia que você começar a consumir, você vai entender. Não só pelo valor do investimento que você está fazendo ali, né, do valor, eu digo, financeiro, de ser mais barato, mas até também na economia de recurso, né, tanto de energia, água, enfim. Mas é realmente um mercado que ele te envolve mesmo, assim, você começa realmente a entrar em questões mais sustentáveis, o que é realmente palpável, o que é necessário acima de tudo. Você começa a perceber que você não precisa estar o tempo todo consumindo, né? Não precisa estar o tempo todo comprando. E a moda circular, ela é isso, é exatamente esse círculo mesmo, essa roda viva, onde você tem uma roupa que você não usa mais, ou de repente você comprou e não gostou, ou você perdeu o prazo de troca. Por que você vai deixar aquilo parado se de repente aquilo vai fazer muito sentido no armário de uma outra pessoa? Um vestido, igual eu falei, vestido do noivado. Provavelmente, se você noivar de novo, você não vai querer usar aquilo. Eu espero que você não noive de novo, mas assim... mas se tiver que noivar de novo, muito provavelmente você não vai usar aquele vestido. Então, por que deixar parado? Muito provavelmente, uma nova noiva vai surgir e vai querer aquele novo vestido. Então, eu brinco que assim, é uma coisa que realmente te envolve e eu brinco que é um caminho sem volta. E qual o diferencial da Só Usei Uma Vez diante de outros brechós, por exemplo? Para mim, o grande diferencial do Só Usei Uma Vez, e eu acho que foi aí que teve tanta aceitação no mercado, de novo, como a gente já falou aqui, é a apresentação das roupas ali, né, da loja, ser um ambiente mais tranquilo, parecer mais com uma loja tradicional, mas eu acho que a seleção das marcas. Quando eu comecei nessa parte dos desapegos, eu percebi que existia um buraco nos brechós, que eram ou a gente trabalhava com brechós que pegavam de absolutamente tudo, todas as marcas, ou a gente tinha que trabalhava com luxo. A gente não encontrava um meio termo, a gente não encontrava um brechó que trabalhasse com essas marcas melhores, que conseguisse valorizar financeiramente aquelas peças na hora de você desapegar, para que você recuperasse ali minimamente seu investimento. E a seleção das peças também, que aí eu acho que entra muito no meu trabalho, que seria a parte da curadoria, que é tentar entender o que o seu público gosta de vestir. Por exemplo, um grande clássico de Só Usei Uma Vez, por exemplo, são estampas. A gente tenta não pegar muitas estampas, porque a moda, principalmente depois da pandemia, ela ficou uma moda mais básica, uma moda mais versátil. Vestidos estampados, por exemplo, eles são lindíssimos, claro, mas eles são datados, eles marcam muito.
Então, são roupas que dificilmente você consegue usar muitas vezes. E eu percebi que as pessoas, em geral, estão optando por peças mais lisas. Então, entender o seu público, eu sempre falei, eu falo isso assim com muita certeza. Você precisa saber muito com quem você está falando, quem é o seu público. A gente não consegue abraçar todo mundo. Lógico que tem pessoas que amam estampado, mas se eu for pegar o meu público, a grande maioria é um público voltado para roupas mais lisas. Então, eu acho que o diferencial de Sausei uma vez está exatamente em entender quem era o meu público, entender essa identificação das meninas com o tipo de peça que era vendido ali, as marcas que a gente trabalha e, claro, o ticket médio também. Entender que a gente está falando de marcas que não chegam a luxo, mas que precisam ter ali um valor. Nivelamento. Exatamente, tanto para fornecedores quanto para clientes. Isso é muito importante falar, Carol. A gente tem 2 tipos de clientes. E a gente tem que estar se comunicando o tempo todo com elas, que são as próprias clientes, que são as compradoras, consumidoras, e a gente também tem as fornecedoras. Então, por exemplo, às vezes na hora de precificar, eu sempre trago isso na conversa. Às vezes elas falam, ai, nossa, mas isso foi tão caro, eu queria tanto. Eu falo, ok, mas é um brechó. Por mais que tenha toda essa apresentação, por mais que tenha todo esse conceito por trás, não deixa de ser um brechó. E se você fosse uma compradora, se você fosse uma cliente, você pagaria esse valor nessa peça sabendo que é de um brechó? Não, eu não pagaria. Então, pronto. Então, assim, eu acho que é outra coisa que eu gosto de frisar muito no Sausei uma vez, que é isso, é ser justa com os 2 lados da moeda ali. Você mencionou que o perfeccionismo pode ser um atraso. Como aprendeu isso? Ai, Carol, exatamente, eu acho que nem a gente eu estava participando aqui do podcast anterior e eu ouvi um pouco sobre delegar as atividades. Eu sou muito controladora, meu pai é uma pessoa muito controladora e eu peguei muito esse controle dele. Mas o perfeccionismo ele é cansativo também. E na hora de empreender, que você precisa estar atenta a muitas coisas, a muitas áreas da empresa, por exemplo, você não vai conseguir ser perfeito o tempo todo. Então, eu realmente hoje precisei desapegar de algumas coisas, de, assim, relaxar um pouco mais com algumas entregas. Entendi que nem tudo vai sair sempre da forma como eu imaginei, como eu gostaria. E, consequentemente, aprender a delegar também e entender que pode sair tão bom quanto ou até melhor da forma como eu estava imaginando e arquitetando ali. Bia, falando ainda de propósito, como você falou, né? Só usei uma vez, praticamente ali te escolheu, né? Hoje, o que significa empreender para você? Cara, eu brinco que empreender é uma montanha-russa, assim, é um grande desafio. Tem dias que são muito bons, tem dias que são extremamente desafiadores, desanimadores. Inclusive, esses dias estavam me perguntando, qual dica você daria para quem vai empreender? Não empreenda. Brincadeiras à parte, assim, eu acho que como CLT, como empreender, enfim, como tudo na vida tem seu lado bom e seu lado ruim, mas é um grande desafio mesmo, assim, e eu acho que o básico do empreendedorismo é você entender que nem tudo que é muito bom, ele vai ser muito bom o tempo todo, e nem tudo que é muito ruim, ele vai ser ruim o tempo todo. Então é saber realmente viver ali o processo, viver o dia a dia, viver as adversidades, entender o que você pode aprender com cada uma delas, mas, acima de tudo, dormir que amanhã é um novo dia e as coisas tendem a melhorar. E qual é a mulher que você quer impactar com a sua marca? Carol, eu acho que assim, que nem a gente conversou muito, ainda existe muito preconceito no brechó, né, na moda circular. Então, eu acho que o que eu mais quero levar para o Sausei uma vez é exatamente esse diferencial, essa excelência do desapegar. Porque, inclusive, contar uma curiosidade para vocês. Quando o Sausei uma vez surgiu, eu me recusava a chamar de brechó, tá? Inclusive, eu ficava muito brava quando alguém chamava o Sausei uma vez de brechó. Para mim, era uma loja de desapegos e eu corrigia absolutamente todo mundo. Até um dia que eu ouvi um podcast onde a Luana, inclusive, ela era responsável pela Troc, a antiga Troc, hoje em dia ela não existe mais, e ela falou isso. Quando você entrega um brechó com excelência e a pessoa se sente confortável e ela se sente tranquila de consumir aquele produto, aquele lugar, aquela experiência, ela vai dar oportunidades a outros brechós também. E o ideal é que a gente consiga fazer essa rede onde em todos os brechós, obviamente que isso é utópico, a gente nunca vai conseguir encontrar isso, mas se ela conseguir viver boas experiências em
outros brechós, em vários brechós, muito provavelmente ela volta e ela vai virar a mesma consumidora assídua do produto de segunda mão. Então, hoje, o que eu queria impactar é basicamente isso. Eu quero levar essa ideia para essas mulheres de que é possível você estar bem vestida, é possível você comprar uma roupa de segunda mão e ela ter qualidade, e ela tá extremamente bem cuidada, conservada, gastando pouco e consumindo a moda de fato. Muito bom. Eu sou esse seu público-alvo aí, a gente já conversou. Vai dar certo. Sim. E eu amo me colocar. Primeiro, eu gostei muito do conceito. Você acredita que eu sempre fui aquela. Eu tenho todos os conjuntos possíveis, eu sou a do conjunto. Do conjunto, sim. Porque é mais fácil, é mais rápido, porque eu aprendi assim, porque era assim. E a vitrine, né? Tenho muito receio em misturar errado, e quando eu olho assim, tipo, não foi. Eu fui a garota farm quando abriu. Sim. Eu obrigava que os meus presentes fossem ali, que eu acho que eu me encontrei, e era numa outra época, eu entendo moda de um jeito bem, bem diferente, assim, depois quero até compartilhar isso com você. Mas, antes de finalizar essa minha história, eu quero já fazer um convite para que na semana que vem você volte, por quê? Hoje foi para falar com a empresária. Eu quero que você conte a história do Páginas. Eu quero que você conte a história de como você consegue decorar e fazer e ser tão multifacetada, porque de fato é real o quanto eu admirei, o quanto eu pergunto as coisas para ela. Tem um monte de coisa que eu acredito que tem essas pessoas mesmo que conseguem se destacar. E eu acho isso tão sensacional, porque nem todo mundo precisa da jornada do herói que eu comecei, muito pobre, aconteceu. Sim. E foi, sabe? É muito sensacional. Então eu quero, porque você tem muito, eu acho que para compartilhar com essas empresárias, com essas mulheres, assim como eu, que também tem outra geração e de fato querem aprender e te admiram. Ai, obrigada. Fechado? Fechado. Volto. Prometido? Pronto, que tá gravado, então não vai ter jeito. Mas olha, Carol, o que eu posso te dizer de antemão, assim, e já quero deixar isso registrado aqui, porque eu acho que é o que move mesmo. Eu sempre fui da teoria que não seja, assim, seja lá o que você for fazer, mas faça de coração. Então, tudo que eu vou fazer, eu sou muito entregue. Então, eu acho que é por isso que o resultado fica ali das devidas proporções. As meninas brincam que eu não sei fazer pouco. Não é que eu não sei fazer pouco, é que eu não sei fazer sem graça. Então, se eu vou decorar uma loja de Natal, ela vai ter Papai Noel até no teto, se deixar. Logicamente que trazendo uma estética, porque eu sou bem enjoada com isso. Mas desde eventos, petit comité, nunca vai ser só um petit comité, nunca vai ser só um press kit, que inclusive é uma das coisas que as pessoas mais elogiam, né, quando eu tenho que mandar algum press kit para influenciadora. Tudo meu é muito detalhado, é uma entrega realmente de coração. Inclusive, às vezes é até cansativo, que nem eu estava te falando. Tem dias que eu deito a cabeça no travesseiro e eu falo, meu Deus do céu, o que eu vou inventar agora? Mas eu acho que não tem segredo, eu acho que é aquela velha história de fazer o seu melhor, seja lá o que você for fazer. E será que tem como ensinar isso? Eu acho que tem, Carol, assim, eu acho que realmente dá pra gente dar uma destrinchada aí, viu? Então Prometo vamos lá, a gente vai montar um curso da Bia, porque isso que ela tá falando, gente, até a questão aquele carrinho das rosas que você foi para, é sensacional, vocês vão ver. Então, prometido? Prometi. Então tá, vamos pro nosso momento final. Primeiro, obrigada por você ter tirado seu tempo, por ter vencido ali a resistência, seja ela qual for, e não tem jeito, eu falo que é assim. O nosso relacionamento tem hora só para começar. Sim. Não tem mais hora para terminar, e eu vou te puxar para cá. Com prazer. Para lá, de verdade. E é real, né? A gente não tem nenhum vínculo onde você me gere ou não. Valores, e a admiração é de fato, porque assim, o belo para mim e a excelência é a única coisa que pode sobrar. Sim, com certeza. Sabe? Vamos pro bate-bola? Vamos. Então tá. Moda é? Arte. Para mim é arte. Segunda mão é? O presente, poderia falar o futuro, mas eu já acho que é o presente. Empreender. É um desafio. Autenticidade. Ai, autenticidade. É o que você tem. De fato. Obrigada. Propósito é? Acho que é um chamado mesmo, assim, é entender o que foi feito para você. Sucesso. Eu acho que o sucesso ele tá ligado à gratidão.
Eu acho que é saber agradecer com as oportunidades da vida, porque eu acho que o sucesso ele tá atrelado a isso. Faz todo sentido, concordo. Até me lembrei de uma frase que eu sempre falava. É preciso ser feliz para ser grato ou ser grato para ser feliz? É isso. Todos os dias, antes de dormir, na hora que eu vou fazer a oração, assim, você tem motivos? Hoje, você tem alguma coisa para agradecer? A gente tem muita coisa para agradecer. A gente está o tempo inteiro pedindo, esperando. Você já é um sucesso, já somos um sucesso. Basta a gente ter saúde, basta a gente ter a nossa família, a gente ter a nossa casa, a gente ter o nosso trabalho. Isso para mim já é sucesso. Por isso que para mim sucesso ele tá 100% atrelado à gratidão. É saber agradecer o que a gente tem na nossa vida hoje. E infelizmente muitas pessoas esperam perder. Eu falo assim, você sabe o que é uma bolsa de colostomia? Você sabe o que é... Eu estava conversando, acho que sobre isso ontem, né? Eu não questiono Deus, graças a Deus isso eu não faço, porque eu não questionei quando meu filho nasceu saudável. Por que ele nasceu saudável? É isso. Por que não foi ele que morreu ao invés do menino lá de Águas Claras com 16 anos? Imagina como é que tá aquela mãe. Exatamente. Então, assim, sensacional que você trouxe. Vamos exercer a gratidão. E eu sempre falo, se Deus me deixasse amanhã só com o que eu agradeci hoje, eu agradeço meu cabelo, meu corpo, minha flacidez, Tudo. Porque é muito injusto a gente É ainda isso. reclamar, né? E inclusive é vício reclamar. Coragem é? Vou dizer aí, empreender, porque olha... Fato. Bia, vamos ler o manifesto do Solzinho uma vez? Ansiosa. Vamos ver se bate. É para ser... Ainda ninguém reclamou, mas por favor, estou aguardando esse. Se não fizer sentido, aí você me fala o que faria. Moda não é sobre etiqueta, é sobre escolha. Não é sobre preço, é sobre valor. Segunda mão não é passado, é continuidade. Cada peça carrega história, mas ganha um novo capítulo. Cuidar, organizar, selecionar. Isso é respeito. A Só Usei Uma Vez existe para provar que qualidade e consciência podem caminhar juntas e que fazer o seu melhor nunca sai da moda. Exatamente. Bom? Com certeza. É exatamente o que Só Usei Uma Vez acredita, o que eu acredito e eu tento passar todos os dias ali para as meninas. Verdade. É baseado nas suas respostas, né? Obrigada, viu? Obrigada a você, Carol. Conte comigo para as próximas pautas aí. Já vamos. Vou listar tudo, que aí você já responde, que a gente vai falar de tudo isso que você conseguiu com tanto esmero, né? Realizar. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. E te aguardo semana que vem. Estarei aqui. E para você que ainda tem algum preconceito com second hand, com a moda circular, acredito que a partir desse momento sua ideia mudou. E se você continua com ela, encaminha para quem vai estar aí mais moderno do que você, assim como eu que estou cedendo. E até a próxima página.